Shalom, queridos. Hoje é Apocalipse capítulo 3, carta a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos continuando. Em Apocalipse 3, vemos a continuidade da mensagem do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia. Aqui o Senhor fala com Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver ele falando com Sardes. A igreja de Sardes era respeitada como uma igreja influente e relevante, provavelmente por causa da quantidade de bens e poder financeiro. Contudo, a aparência não impressiona aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa aparência não impressiona Jesus, que está com olhos que nem de fogo e passeando no meio da igreja. Nada disso ia impressioná-lo. Não ia impressioná-lo esse respeito que essa igreja de Sardes tinha por causa da quantidade de bens e poder financeiro. Quando o Senhor examinou Sardes, percebeu que ela era vazia. Não havia uma fé fervorosa e cheia de boas obras, apenas o cheiro de morte espiritual. Você notou aqui? Não havia uma fé fervorosa e cheia de boas obras, porque fé tem obras. Deus deixou bem claro, nós não somos salvos pelas obras. Está escrito em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Fé tem obras. Fomos salvos pela graça, mas mediante a fé. Para você ser salvo, você precisou crer. E se você creu, se você tem fé, tem boas obras. E aí o Senhor confirma isso quando ele diz em Mateus 5,16 que é para fazer boas obras para glorificar ao Pai. Você foi salvo pela graça, se tornou filho de Deus, você tem um Pai. Jesus disse que é para fazer boas obras para glorificar o Pai. E quando ele chega em Mateus 25, de 31 a 46, ele mostra quais são as boas obras. Justamente as boas obras que estão ausentes aqui nesta igreja de Sardes. Quando o Senhor examinou Sardes, percebeu que ela era vazia, não havia fé fervorosa e cheia de obras. O cheiro dela era de morte espiritual. Seus membros estavam envolvidos com o paganismo e eram profundamente influenciados pelo pecado praticado por culturas que a cercavam. Pecados influenciados pelo eram profundamente influenciados pelo pecado praticado por culturas que o cercavam. Essa cultura é muito perigosa. Nós já gostamos de dizer, mas a nossa cultura agora é outra. A sua cultura é dos céus. Não tem nada a ver com a cultura da terra, como, por exemplo, a cultura é outra, a mulher fora de casa e o homem fora de casa, uma miséria acontecendo na terra, porque nunca se viu uma empresa sair presidente e vice-presidente. É por isso que a gente pega os adolescentes, que a gente precisa saber como vai trabalhar com os adolescentes, porque são adolescentes que não vê pais orando, não vê o pai entrar no lugar secreto, a mãe para orar. Adolescentes que não vê uma mãe louvando enquanto está fazendo as comidas e vendo as faltas que está tendo na cozinha e continuando a adorar a Deus. Adolescente que não vê uma mãe deitar cedo para acordar cedo e buscar a Deus logo na madrugada. Meu Deus do céu, é uma coisa séria. É bom nem conversar mais sobre esse assunto. Seria bom, né? Mas tem que conversar porque Deus me chamou para isso. Então, são essas situações por causa da cultura. Aqui também estava influenciada da cultura, de outro modo, mas era a cultura também. É por isso que hoje as mães largam seus filhos na mão de babá, titia e vovó, porque é a cultura. E a cultura miserável da terra destruindo as famílias. Louvado seja Deus. Sardes perdeu a vida quando se conformou com sua aparência exterior e o elogio supérfluo de quem a elogiava. O Senhor Jesus os exorta a fortalecer os que ainda não morreram e ao arrependimento, pois qualquer momento ele irá encontrá-los. Meu Deus, que situação, que situação. Então vamos estar atentos, Jesus Cristo está vindo.
E nós não podemos ser encontrados da mesma maneira nessa igrejinha aqui, chamada Sardes. Louvado seja Deus. Temos que estar na cultura de Deus, na cultura dos céus. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Nossa pátria é o céu. Tá difícil para você pensar sobre isso? Porque não parece que tá fácil, não. A gente só vê pensando pelas atitudes, só vê que pensam somente da terra. Só da terra. Qual é o próximo vestido do domingo? Qual é o melhor terno para domingo? Qual é o melhor vestido para domingo? Qual é o melhor sapato para domingo? É para a glória de Deus, minha roupa nova, meu terno novo, para a glória de Deus. É para a glória de Deus nós estamos a cada domingo apresentando o novo discípulo que nós fizemos. Essas são as nossas vestes. Naquele grande dia o Senhor vai querer assim, você chegando cheio, vestido e revestido de presença de vidas que você foi usado por Deus para salvar. Mas a gente está pensando que é daqui. Então a gente está focado nas vitrines, está focado na casa de praia, está focado na casa, na mansão. Tá? Tudo isso ele vai acrescentar porque ele quer você próspero. Agora o problema é que você passou o boi, a carroça na frente dos bois. Não somos nós que providenciamos essas coisas, nós providenciamos é crescer o reino, porque ele falou em Mateus 6,36, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho tudo, mas você pode verificar minha vida. Eu tenho tudo, mas nada adquirido antes do reino, nada. Tudo foi o reino primeiro, tudo. Primeiro o reino, uma casa que entrava água de ponta a ponta, uma avenida sem saída, a avenida virava uma piscina, e ali eu com uma casa daquele nível, porque estava buscando o primeiro reino. A gente podia passar por cima de tudo, deixar o reino para lá e conseguir já ter uma boa casa logo no início da nossa vida conjugal, eu e o apóstolo Elias. Mas a gente preferiu o reino. Ele não parava de pregar, não parava de ir nos lugares fazer estudo, de cuidar de tudo que era da obra de Deus. Eu não parava de estar ensinando os meus filhos, porque a minha obrigação é ficar ensinando os meus filhos para que eles hoje fossem o que eles são, homens e mulheres de Deus. E a gente não parava. E Deus nos deu tudo. Hoje eu tenho para dar, graças a Deus. Mas não posso parar. Hoje continua assim. Eu podia ainda ter mais das minhas mãos, mas eu estou aguardando em Deus. Ele tem mais coisas para dar. Eu estou fazendo a obra do Reino Crescer. Estou aqui, dia e noite, sentando para fazer gravações. Já estamos terminando. É o último livro da Bíblia, mas foram gravações desde maio de 2023. Estamos encerrando agora em novembro de 2023 as gravações de todos os capítulos da Bíblia. Por quê? Porque eu não posso parar. O reino é que tem que crescer. Eu tenho necessidades, mas ele sabe. Deus sabe de tudo. As necessidades eu deixo para ele, que ele disse que é para deixar para ele. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as necessidades que para muita gente é um escândalo, porque até a saúde é ele que cuida, porque ele diz, eu sou o Deus que te sara. Então, ele é o Deus que me sara, eu não tenho que estar me preocupando com saúde, eu só tenho que comer da maneira correta, fazer exercícios, beber a minha água e prosseguir fazendo o reino crescer. A saúde, ele cuida, ele cura toda doença e toda enfermidade. Se ele quiser que vá ao médico, ele mesmo leva. Mas a minha preocupação é o que é para o reino hoje, o que é para fazer para o reino hoje. A minha rua, já tem alguma célula? Não tem, tenho que ver isso. Meu bairro, quantas células já tem, eu tenho que ver isso. Minha cidade, como é que está? Toda levada aos pés do Senhor Jesus, eu tenho que ver isso. Como é que está o discipulado? Eu tenho que ver isso, porque Jesus disse, ide e fazer discípulos, lá em Mateus 28, 19. Então, minha preocupação tem que ser o reino, buscar primeiro o reino e a sua justiça. Graças a Deus que eu sou casada e tenho filhos, para você não dizer. Ela diz assim porque é uma solteirona, não tem nada para fazer, mas eu tenho que fazer há 53 anos que eu tenho que fazer. Eu tenho um lar,
tenho filhos, tenho marido. Hoje é que eu não tenho mais o trabalho do lar intensivo, pelo fato de que meus filhos foram ensinados a palavra de Deus, nenhum casou precisando que eu estivesse cuidando de neto. Então, graças a Deus. Mas isso é consequência da palavra de Deus dentro do meu lar, desde eles pequenos. Eu não fui para frente da igreja enquanto eles não cresceram na palavra, enquanto eles não estiveram preparados na palavra, e continuam sendo preparados pelo Espírito Santo, porque eles continuam ainda o tempo e ouvindo a palavra. Não sou mais eu que ensino, mas agora é a continuação através dos líderes que eles possuem. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar preocupados com o reino. Nem preocupados, somente pedir ao Espírito Santo para lhe guiar naquele bairro onde tem pessoas indo para o inferno, naquela praça onde tem pessoas indo para o inferno, naquelas ruas onde tem pessoas indo para o inferno. Eu só tenho que pedir ao Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, me leva até lá. É isso que temos que fazer. Então, vamos ver aqui, Filadélfia, né? Ao que tudo indica, o Senhor Jesus abriu as portas da pregação do Evangelho para a Filadélfia, de maneira que ninguém podia fechar. A interpretação ganha força com a abertura de portas para a pregação, o que o Senhor proporcionou a Paulo e Bernabé. Atos 14, 27. Mesmo tendo pouca força, isto é, sendo uma congregação pequena e considerada insignificante pelos judeus da época, Filadélfia era vista como preciosa aos olhos de Cristo. Oh, aleluia! Preciosa aos olhos de Cristo. Tem alguma coisa mais importante do que isso? Ser visto precioso diante de Deus? Pois Filadélfia estava sendo vista como uma igreja preciosa aos olhos de Cristo. Apesar de toda a tribulação, eles guardaram a palavra de Jesus e não negaram o seu nome. Está vendo aí onde está o êxito da igreja? É assim que vai ser, está sendo o nosso ministério. O nosso êxito está sendo esse. Pregando o evangelho, não abandonando a palavra, mas guardando a palavra o tempo todo. Junto a Esmirna, Filadélfia não recebeu do Senhor nenhuma repreensão. Essas duas igrejas devem ser para nós, para os crentes fiéis, um modelo de amor, adoração e serviço genuíno a Deus. Vamos ver Laodiceia. Provavelmente a primeira geração dos crentes de Laodiceia eram fervorosos e dedicados ao reino de Deus e ao seu serviço. Mas a segunda geração não se envolveu e era fria, irrelevante, infrutífera. A metáfora, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa metáfora é provavelmente uma referência à água da cidade. A distância de 100 quilômetros estava Hierápolis, que possuíam fontes térmicas com propriedades medicinais naturais. Contudo, ao chegar em Laodiceia, a água chegava morna, causando ânsia de vômitos em muitos dos que dela bebiam. Então, baseado nisso aí, é que vemos essa metáfora. Com esse exemplo, o Senhor Jesus diz a Laodiceia que suas obras são insignificantes e sua espiritualidade faz com que ele esteja a ponto de vomitá-la. Quer dizer, usou uma linguagem que seria de fácil entendimento para eles, pois eles já tinham isso através dessa água que existia em Hierápolis, e que quando chegava lá já era morna e causava vômito. Então, baseado no que um fato que era conhecido, ficava mais fácil deles entenderem a situação deles. Jesus fala assim, através de metáfora. Com esse exemplo, o Senhor Jesus diz a Laodiceia que suas obras são insignificantes e sua espiritualidade faz com que ele esteja a ponto de vomitá-la. Isto é, a igreja desejaria,
a igreja deixaria de fazer parte de seu corpo. Terrível, né? Deixar de fazer parte do corpo de Cristo. Ao invés de influenciar os pecadores ao arrependimento, eles estavam sendo influenciados pela esterilidade. Contudo, Jesus os amava verdadeiramente e por isso os repreendia, chamando-os ao arrependimento. Ele diz que estava à porta batendo, isto é, ele havia sido excluído da vida da igreja. Estava ao lado de fora, querendo entrar. Jesus bate e fala e chama ao arrependimento, mas o pecador precisa abrir a porta para que ele entre e participe de sua vida. Então, o esboço de Apocalipse 3 é assim. Apocalipse 3, de 1 a 6, a carta a Sardes. Apocalipse 3, de 7 a 13, carta de Filadélfia. Apocalipse 3, de 14 a 22, carta à igreja de Laodiceia. Então, em Apocalipse 3, de 1 a 6, carta à igreja de Sardes, que você já sabe que basta ler de 1 a 6 e vai entender com a graça de Deus o que Deus está falando. Apocalipse 3, de 7 a 13, você vê a carta da igreja de Filadélfia, do versículo 7 a 13, você lendo cuidadosamente e aprendendo. Basta saber que vocês leem não somente no discipulado, mas vocês leem 6 dias da semana, não é isso? Recebem na segunda-feira o link e faz o horário da manhã, não é isso? Com o seu no lugar secreto, o horário de meio-dia, o horário de meio-dia enquanto descansa almoço, o horário da noite com culto doméstico, que é baseado em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Indo nessa sequência 3 vezes ao dia, quando você chega no discipulado, é só louve, é só Jesus e mais nada. Chega alegre, sabendo que está cumprindo sua responsabilidade, porque está meditando na palavra de dia e de noite na sua casa, dentro do mesmo assunto do discipulado. Como os seus discipuladores ficam felizes de ver vocês chegarem assim no discipulado, né? E eles também, porque eles não têm coroa, não. Todos nós temos a mesma lição, a mesma obrigação. Do menor ao maior, do adolescente ao ancião, todos têm essa obrigação dada por Deus de meditar na palavra de dia e de noite, e que foi escolhido por Deus para nosso ministério estar lendo justamente o capítulo do nosso discipulado todos os dias em nossa casa, 3 vezes ao dia. Bendito seja o nome do Senhor por estar nos dando essa grande oportunidade de vivermos a palavra, porque a palavra é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, Apocalipse 3, de 14 a 22, a carta à igreja de Laodiceia, vocês leem de 14 a 22 e vão assimilando tudo, desde o dia que recebe o link, já estudando, já lendo, e isso vai dar para vocês chegarem no discipulado assim, tão felizes. Quando a gente cumpre nossa responsabilidade, é só alegria, não é? A responsabilidade que você tem é sempre dada por um líder. Dentro da casa dos nossos pais, os filhos recebem responsabilidades e eles ficam felizes, alegres se eles cumprirem. Quando não cumpre, tem consciência pesada, porque estão em dívida com Deus. Quando se casa, a mulher tem responsabilidade dentro do seu lar, que são aprovadas pelo seu marido, porque ela é a adjutora. Então, quando faz isso, ela se sente feliz e não tem problema de consciência, porque está fazendo aquilo que lhe é dito para fazer, sua responsabilidade. Da mesma forma, nós, como discípulos do Maia FJ, nós temos essa responsabilidade de estudar o capítulo da Bíblia que é determinado pelo discipulado, pela discipuladora, a vice-presidente do ministério, a apóstola Rai, determinou isso e Deus, com certeza, foi que deu essa autorização para isso acontecer. Então, nós ficamos felizes quando estamos cumprindo o que a apóstola Rai está falando, está ensinando ao ministério, porque ela está falando doutrina de Deus. A doutrina de Deus é você meditar na palavra de dia e de noite. A doutrina de Deus é você não se apartar da palavra, as palavras deste livro da sua boca. Tudo respaldado na Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 8, Salmo 3, de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3.
Então, louvado seja Deus por isso. Agora, vocês sabem também que tem os comentários que vocês estão vendo aqui, comentário, e que esses comentários também devem ser ouvidos a semana toda. É tudo muito bem estruturado. Foi Deus que fez. Por isso que está tudo lindo, tudo dando certo. Porque você ouve enquanto você está trabalhando. Os homens, enquanto vão para o trabalho, estão ouvindo no carro, o adolescente está ouvindo lá no carro enquanto está indo para a escola. É só aproveitar o tempo que você ia ouvir outra coisa no celular, porque vocês sabem que hoje o celular é pior do que uma bomba atômica. Tomou a nossa vida. Aí a nossa vida com Deus. A gente tem celular na mão 24 horas por dia. Mas vocês que estão aqui nesse ministério, seu celular é 24 horas por dia para ouvir o que Deus está falando através da apóstola Rai, que é a líder ao lado do apóstolo Elias. São os pais do ministério. Então você vai fazer o seguinte: tenha o celular na mão, não tem outra coisa para fazer. Enquanto está trabalhando, você vai ouvindo os comentários do capítulo da semana. Então, você não precisa parar e ficar sentado só para fazer isso. Enquanto você está fazendo suas coisas, você está ouvindo o vídeo. Em vez de ouvir ou qualquer outra coisa, jornal, não sei mais o que, vai ouvir a palavra, o comentário do assunto do discipulado, que é feito todas as semanas. Então você recebeu o link da partir daquele dia, não somente você tem os seus horários de estudar o capítulo na Bíblia, mas tem um momento todo do seu dia, enquanto está fazendo as coisas, ouvindo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo. E aí no final de 6 dias ouvindo, você já tem o questionário respondido. A essa altura você já sabe. Já me imaginou? Você não vai depender de estar parando o celular. Vou ver aqui onde está essa resposta. Onde é que está essa resposta, meu Deus? Não. Se você ouvir normalmente, como está sendo instruído, a semana toda, você chegar no seu discipulado, a discipuladora vai perguntar: já está com o questionário pronto? Você diz: não, mas eu estou continuando ouvindo. Eu já coloquei o nome da minha discipuladora lá no comentário. E continua ouvindo. Se for um adolescente, vai colocar o nome dos seus discipuladores principais, que são seus pais. E aí faz isso como seu dever de colocar o adolescente, coloca o nome dos pais como discipulador, e os outros todos, do jovem até o ancião, coloca o nome do seu discipulador dentro do ministério. E fica ouvindo. Não esquecer de ir no comentário colocar o nome do discipulador, que isso me garante o meu controle de como está o ministério com seus discipuladores. Se você coloca o nome, você está honrando o seu discipulador, está dando o valor que ele merece e está me dando o menor trabalho, diminuindo o meu trabalho, porque eu preciso saber quem está atuando. Eu só sei se você colocar o nome do meu discipulador, do seu discipulador. Então, essa obra maravilhosa que Deus fez, aí você está ali ouvindo a semana toda. Quando você terminar de entender tudo, você faz o questionário, de acordo com o que você ouviu a semana toda, sem estresse. Você se estressa quando ouve outros líderes que não são os seus? Quando você vai ouvir outros líderes aí, que está espalhado na internet, que você não sabe, ele está falando bonito, mas você não sabe nem qual é a vida dele espiritual? Você sabe que existem muitos falsos profetas que falam muito lindo, até tudo certinho, mas a vida dele não está lhe dando capacidade de pôr a mão sobre a sua cabeça. E você tem discipulador, tem os líderes do seu ministério, o apóstolo e a apóstola Rai, que pode colocar a mão sobre a sua cabeça, porque você pode entrar na casa dele, passar dias lá e saber quem são eles. Para poder você dar o apoio. Se você duvidar, você pode passar dias, e aí você vê, mas ele pode botar a mão na minha cabeça. Então, valorize os seus líderes, ouça seus líderes, não vá ouvir outras pessoas, eles falam muito bem, mas você tem que ouvir o seu. Então, ouça que você vai ter consciência, saber tudo que está no vídeo. Só não sabe quem mistura, quem vai ouvir outras coisas, mas quem fica o dia todo, enquanto está fazendo as coisas, ouvindo o vídeo, no final da semana vai estar com o questionário respondido sem problema. Não precisa muito esforço, só basta você obedecer. Toda vez que estiver fazendo alguma coisa, não perca tempo. Aproveite e vá ouvindo o vídeo.
Já entendeu como Deus está fazendo? Deus é lindo demais, né? Quem diria que você ia entender? Estava difícil de começo, não foi? É porque toda reforma dói, mas nós estamos no final, né, do discipulado das gravações, e a essa altura, aqui em Apocalipse, você já entendeu, já está tranquilo, já conseguiu entender que essa obra é de Deus, né? Com certeza o diabo não ia levar ninguém a meditar na palavra de dia e de noite. Então, quem está usando a apóstola Rai, você já tem certeza que é o Espírito Santo, né? Então, dá um aplauso para Jesus. Ele é maravilhoso, é Ele que está fazendo isso. Eu sou apenas instrumento na mão dele. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os líder de célula, colíder de célula, componente de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.